Olá, nós estamos aqui no nosso programa, mais ou menos assim, você pergunta que eu respondo. Pelas nossas enquetes, a gente pediu para as pessoas enviarem perguntas e nós estamos aqui com a graça de Jesus tentando responder. E uma das perguntas é: qual é a importância da igreja local? Qual é a importância da igreja? Na verdade, foi a pergunta que várias pessoas fizeram. E eu sei que tem muitas outras pessoas que não fizeram lá na enquete, mas elas vivem me perguntando. Quando você lê os evangelhos que falam sobre a vida de Jesus, você não vai ver Jesus falando de igreja no evangelho de Marcos, nem de igreja no evangelho de Lucas, e tampouco ele fala de igreja no evangelho de João. Você vai ver Jesus falando de igreja apenas no evangelho de Mateus, e apenas 2 vezes ele vai usar essa expressão chamada igreja. Nas epístolas paulinas, na história da igreja, no evangelho de Atos, nas epístolas joaninas, petrinas, nós vamos ter a doutrina da importância da igreja, principalmente nos ensinos do apóstolo Paulo, como a sua epístola aos Efésios. E também vamos ver lá no Apocalipse a importância da igreja, quando Jesus, várias vezes, por 7 vezes, ele pergunta, ele faz uma afirmação: se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ali a gente vê essa expressão igreja. Mas nos evangelhos nós temos apenas 2 expressões. Nós temos em Mateus capítulo 16, a primeira vez que Jesus fala sobre igreja, mas ele não está falando de uma igreja local. Quando o Pedro diz: Senhor, tu és o Cristo, no versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus então vai dizer para Pedro: olha, essa revelação que você teve, ela não vem de laboratórios, ela não vem de gabinetes, ela não vem de literatura, ela não vem de estudos, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou. Ou seja, não, essa revelação não teve origem em nenhum homem aqui nessa terra. Jesus disse: mas o meu Pai que está nos céus, foi Ele que revelou para você que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta pedra, esse fundamento, sobre essa revelação que você teve, Pedro, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, não prevalecerão contra ela. Então essa é a primeira vez que o Senhor Jesus está usando a expressão igreja no Evangelho de Mateus. E quando ele usa essa expressão, igreja, ele não está se referindo a um templo, ele não está se referindo a um edifício construído com pedras, com tijolos, com cimentos, com ferros. Não está, você vai perceber pelo contexto e pelas explicações do apóstolo Paulo, que Jesus não está se referindo a um edifício humano, prédio feito de materiais como cimento, ferro, tijolos. Não é isso. Jesus está falando de uma igreja invisível, que não tem placas, não tem denominação, não é Assembleia de Deus, não é Brasil para Cristo, não é quadrangular, não é luterana, não é metodista, não são as igrejas denominacionais, não são as igrejas que têm placas e que têm nome. Não é isso que Jesus está se referindo aqui. Aqui ele está falando da igreja invisível, que, baseado no apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo de número 12, ele vai falar que toda pessoa que crê em Jesus, ele é, pelo Espírito Santo, batizado no corpo de Cristo, que é a sua igreja na terra. Essa igreja invisível, que é constituída de todos os crentes, seja metodista, quadrangular, presbiteriano, Canaã, só o Senhor é Deus, a arca, seja lá o nome que for dado a uma igreja local, a uma denominação, a uma instituição, se essas pessoas foram lavadas e redimidas no sangue de Jesus, seja no Brasil, seja no Japão, seja no Chile, e agora nesse momento pessoas do mundo todo que entregaram as suas vidas a Jesus, Paulo diz em Coríntios 12, versículo 13, que elas foram batizadas pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo é a sua igreja, que é essa igreja invisível, que as portas do inferno não podem prevalecer de forma alguma contra ela.
As instituições humanas, inclusive a igreja a qual eu sou membro desde que me converti, a Igreja Brasil para Cristo, ou a Igreja Quadrangular, ou seja lá o nome da igreja, essas instituições elas vão desaparecer com o tempo. E as portas do inferno vão prevalecer contra essas instituições, porque elas vão desaparecer mesmo. Mas as pessoas lavadas e redimidas no sangue de Jesus, que dentro delas estão, jamais serão destruídas. Por quê? Porque o nosso fundamento não são instituições. 1 Coríntios 3, versículo 10, Paulo diz que o nosso fundamento é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré, e a igreja está sendo edificada sobre ela, e são pessoas lavadas e redimidas no sangue de Jesus. Essas pessoas que têm Jesus como seu fundamento é a verdadeira igreja de Jesus. E contra essa verdadeira igreja de Jesus, as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. A segunda vez que Jesus fala sobre igreja, e é a última vez nos evangelhos, é aqui em Mateus capítulo 18, versículo 15. E pelo texto aqui, você vai ver que não se refere a esta instituição espiritual, ou seja, o organismo vivo de Jesus na terra, mas sim a uma organização humana, aquilo que é chamado de eclésia ou de igreja, mas é um ajuntamento de pessoas, de seres humanos. Então Mateus 16 fala da igreja invisível, organismo, e Mateus 18 fala da igreja visível, que é organização, que é onde eu me congrego, onde eu tenho o meu pastor, é onde você congrega, onde você tem o seu pastor, aonde tem pessoas virtuosas e pessoas cheias de defeitos, como eu, quem sabe como você. É onde um é palmeirense, o outro é corintiano, é onde um gosta de ter a barba assim, o outro a barba de outro jeito. É onde existem muitas diferenças, é a organização chamada igreja aqui na terra. E isso também é bíblico, está aqui em Mateus capítulo de número 18, quando Jesus fala, se o teu irmão pecar contra ti, vai lá. É um lugar de relacionamento, é um lugar onde nós vamos cumprir os mandamentos do Novo Testamento. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. Enfim, esses 32 mandamentos que nós encontramos no Novo Testamento, eles só são possíveis se nós vivermos em uma comunidade. Não é viver só na igreja invisível. Eu sou de Jesus e vou para o céu, amém por isso, mas o nosso crescimento, a nossa salvação vai ser desenvolvida quando nós aceitamos o desafio de sermos membros de uma igreja local, porque é ali que você vai ver defeito de pessoas e é ali que pessoas vão ver os seus defeitos, é ali que vai ser perdoado, é ali que vai ser suportado, é ali que vai ser disciplinado, discipulado, é a comunidade de pessoas frágeis, mas que estão dependentes da graça de Deus. É aí que entra a importância da igreja. A igreja é um hospital, a igreja local é um lugar onde os enfermos podem ser curados, onde o fraco pode ser fortalecido, onde o caído pode ser levantado. Eu sei, as pessoas têm conversado comigo que não querem mais ir às igrejas. Eu sei que existem muitos líderes legalistas, existem muitas pessoas que, em vez de ensinar a palavra, ensinam usos e costumes e acabam, excluindo muitas pessoas, e as pessoas estão se tornando desigrejadas porque não estão percebendo a importância de você congregar em um lugar onde a palavra de Deus é ministrada e onde todos têm a consciência de que ali não existe uma pessoa mais santa do que a outra, mas é um monte de gente enfermas que estão procurando cura. Umas já estão em um estágio melhor do que as outras, mas são todas pessoas doentes que precisam de médico e estão tomando um remédio. Aí, Mateus 18 entra a igreja local, que é onde uma pessoa está sendo disciplinada, onde uma pessoa está aprendendo a ser aconselhada, onde uma pessoa está aprendendo a andar em comunidade. Ela não vive solta, ela tem alguém que está sempre com ela, que a fortalece, ou então que ela fortalece. É a importância de você estar congregando em uma igreja local. O fato de você congregar em uma igreja local não garante que você é da igreja verdadeira.
a igreja de Jesus, que é o corpo invisível. Mas se você é do corpo invisível da igreja verdadeira, você não vai desperdiçar a oportunidade de estar participando de uma igreja local, onde você vai ser tratado e vai tratar pessoas também. É um lugar onde você está em comunhão com os irmãos para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe, te fortaleça e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique com Deus.